Estamos perdidos no deserto, mas encontramos uma cidade em ruínas que surgiu das dunas nesta noite. Comida, água e riqueza podem nos aguardar dentro desta pirâmide antiga e esquecida. Que desafios sombrios nos aguardam na cidade perdida. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia, eu sou o Kiral e hoje a gente vai fazer uma resenha sobre a Cidade Perdida, o módulo roxo, o módulo B4 do Tom Moldvay, uma aventura para personagens de nível 1 ao 3 criada lá nos anos 80, de 1982, uma aventura clássica que faz parte daquela série, toda a série B, é uma série planejada para essa estrutura entre nível 1 e 3, que no D&D clássico seria mais ou menos a construção do que poderia ser, na minha visão, o background de um personagem. Você joga num sistema bem aventuresco, com personagens aprendizes que estão experimentando a ideia de aventurar-se. E nesse tom aventuresco a gente tem essa construção em diversas aventuras que inspiram essa proposta, até que a partir do Expert, a partir do módulo Expert, né, nível 4+, que ele é um aventureiro consagrado, um aventureiro experiente. Então esses primeiros níveis, todo o conteúdo para esses primeiros níveis tem essa pegada. Para quem não lembra, essa aventura também está contida, está registrada na Dungeon Magazine, que eu já fiz uma resenha das 30 as top aventuras de todos os tempos de Dungeons & Dragons, e ela está lá registrada na posição de número 28, a aventura do Tom Moldvay, que para mim, ela, nem sei se ela deveria ser essa ordem, né, porque ali entra diversos conteúdos, mas é uma aventura sensacional, é uma aventura muito indicada, inclusive dessa lista top 10, né, de 30 a 21 foi a minha indicação na época. Então, o que ela se trata, né? De uma forma geral, olha só, ele traz um escopo, né, o escopo do módulo. E olha que legal, o que eu já estou falando aqui, ó. Esse módulo especificamente, ele não foi desenhado, ele não foi planejado para ser uma aventura one shot. Você não vai nem usar ela num dia de jogo, numa sessão de jogo, e esse conteúdo não vai acomodar em 2, 3 sessões, não. Ele foi planejado para estruturar toda essa experiência inicial do aventuresco ao aventureiro dentre os 3 níveis iniciais. Então, se você explorar esse módulo inteiro, jogar o módulo todo, é possível que você saia com personagens a partir dali, nível 3 ou 4. Então você tenha toda a experiência inicial estrutural desses personagens, né? Se você for ver, ele faz a chamada, ó, essa é uma aventura de longo prazo, né? Uma aventura que você não vai resolver em poucas sessões de jogo, é uma aventura diferente de algumas aventuras muito curtas. Essa já foi estruturada e planejada para ser mais duradoura nesses níveis iniciais. Então isso é um pouco do escopo, né? O que o módulo aborda? Então ele fala, ó, o mestre do jogo, né, o Dungeon Master, não deve acelerar essa aventura. A ideia é os jogadores, com os seus personagens, irem sentindo a proposta do jogo, que eu vou falar um pouquinho aqui qual que é. E ele fala, inclusive, ó, se você quiser, se você desejar, a partir do nível 3, quando você fechar a aventura, ele tem um capítulo, que é a parte 5, que traz ideias de como você pode expandir isso para um jogo expert. E a localização, se você quiser localizar ele naquele mapa do módulo X1 do Grande Ducado de Carameicos, ele fica na região desértica do deserto de Alazian, nem sei se é assim que pronuncia, mas fica na região nordeste do Grande Ducado de Carameicos no mapa. E algumas observações, olha só, notas ao Dungeon Master. Então esse módulo vem organizado em 6 capítulos, né? A parte 1 é a parte introdutória, depois ele tem 3 níveis de dungeon, que é a parte 2, 3 e 4. É claro que cada nível pode ser para cada nível de personagem, nível 1, 2 e 3, mas essa regra não é rígida. É possível que os personagens em níveis diferentes explorem momentos diferentes também. Mas se você seguir a estrutura, a ideia é essa. Depois ele traz a parte 5, que é essa possibilidade de expansão, e um bestiário do módulo na parte 6. O que mais que ele aborda?
Aqui ele traz umas notas explicando que ao longo do jogo o mestre vai. Tem um background, uma parte para o mestre entender a história da cidade, uma parte para você ser o gancho de trazer os jogadores, né, os personagens, a proposta da aventura. E ele traz esses boxes com essas informações, e dentro do ritmo do jogo, dentro da exploração da região, os jogadores vão descobrindo os segredos dessa história, que com o tempo, então, é uma proposta de jogo que traz muita possibilidade de interação social. E nessas possibilidades é que os jogadores vão começando a entender a loucura que é esse módulo, que é muito bacana. Então eu vou trazer aqui um resumo, é um spoiler alert agora. Qual que é a sacada resumida desse módulo? Sinidiceia era a capital de um reino próspero e fértil, que tinha como último grande rei o Alexander, ou Alexandre. E aproximando-se da morte dele, os governantes resolveram, em homenagem, construir uma pirâmide. E os trabalhadores dessa pirâmide, fazendo a exploração, esse mapa tem no módulo, eles acabaram descobrindo uma criatura bizarra que é chamada de Zargon. E essa criatura, que habitava os subterrâneos dessa construção, né? Ela libertada, ela começou à noite, ela destruiu matou todos os trabalhadores, e à noite ela começou a saquear a cidade, né, a matar pessoas. Ali começou a queda do reino. Os governantes então selaram a pirâmide e passaram em um certo momento a mandar para a pirâmide como punição o crime. Então criminosos da cidade que eram pegos eram punidos, jogados dentro da pirâmide para alimentar esses Argon, essa criatura bizarra. Com o passar do tempo, isso tudo é um background da história. Com o passar do tempo, um culto começou a ver os Argon como uma divindade, começou a cultuá-lo e construiu nos subterrâneos dessa cidade uma cidade subterrânea. E nessa sacada, a cidade fragilizada, ataque da criatura, o governo esfarelado, ela foi atacada por bárbaros que saquearam boa parte da cidade. E a cidade acabou entrando em ruínas. O que sobreviveu foi apenas essa pequena população que cultuava os Argon e que habitava os subterrâneos da cidade, que era inclusive uma fonte de água original da cidade que tem ali nessa região. Esse é o lore, né? E aí então a parte de cima, as ruínas da cidade, passaram-se séculos, ela ficou coberta de areia. E aí os personagens, a sacada é essa, os personagens quando estão andando por um deserto, sem recurso, com pouca água, desesperados, eles começam a ver parte dessa ruína da cidade se expondo da areia. E é ali que é o gancho para começar o jogo. Essa pirâmide abandonada, antiga, o culto a essa criatura que ainda vive ali nos subterrâneos, e isso são os níveis, né? Os primeiros níveis sendo os níveis da própria pirâmide. Isso é muito legal, eu vou evitar dar muito spoiler, mas a sacada de uma forma geral é essa. Então essas são as camadas do jogo que eu acho muito legal. E aqui tem o mapa dos primeiros níveis da pirâmide. Então, quando eu falei no vídeo anterior sobre eventos aleatórios, o que é bom a gente conhecer bem a proposta do desafio, os módulos clássicos trazem todos os níveis, aqui a tabela do nível 1, as chances de encontro de evento aleatório por turnos de exploração. E eles sempre são pensados dentro da lógica daquele microbioma, daquele ambiente que está sendo explorado, né? Então as criaturas que tem ali, os habitantes, possibilidade de interação social com esses cultistas, né? Isso é muito legal. Aí tem um mapa no módulo da cidade subterrânea e os desafios envolvem isso, desafios de exploração, é um dungeon crawl com possibilidade de interação social, um jogo que você pode jogar por meses, por muito tempo, pode virar uma campanha longa a partir desse gancho e que traz diversos desafios incríveis. Essa arte, se você vê uma arte famosa, ela é do módulo e é um tipo de desafio também proposto dentro desse jogo, dentro desse módulo, a Cidade Perdida. Eu vou evitar dar muito spoiler. E na parte 5, né, durante todo o jogo, tem a parte 5 que é uma possibilidade, dicas de expansão desse jogo para você
ter aquela experiência expert de aventureiros mais consagrados, que trazem inclusive esses, como a gente não tinha o livro do mestre no módulo clássico, as principais dicas vinham nos módulos. Então esse módulo, por exemplo, tem a dica, ó, como fazer o design, né, como fazer a construção de encontros, o ensinamento todo ali muito legal. Então é isso, a proposta é essa, esse é o XP da Cidade Perdida. Eu não quis dar muito spoiler, mas a sacada, a ideia de uma forma geral é essa. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o seu like e deixe seu comentário. Já jogou? Não jogou? Pretende jogar? Eu, por exemplo, eu gosto de ler esses módulos clássicos para pegar XP e construir os meus. Eu nunca mestrei, nunca joguei a Cidade Perdida, mas ler ela é um material, um tipo de experiência que eu busco para eu entender melhor a dinâmica do clássico para quando eu vou construir, quando eu vou montar as minhas próprias aventuras, né? Mas e você? Deixa aí o seu comentário. Vamos trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.